Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função. E dentro de função nós temos outros conteúdos, né? Que nós iremos ver posteriormente. E hoje eu preciso que vocês compreendam apenas a introdução, né? O que é uma função? A função nada mais é que uma relação entre conjuntos. Eu tenho dois conjuntos e um irá se relacionar com o outro. Aqui no caso, eu coloquei como exemplo para vocês dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Tenho 3 elementos no meu conjunto A e tenho 3 elementos no meu conjunto B. Cada elemento de A está relacionado a um elemento de B. Então, aqui eu tenho uma função. Um exemplo bem claro para vocês é o que eu irei dar agora. Presta bastante atenção. Qual que é a relação que existe em um posto de gasolina? Vamos lá, quem sabe, vamos lá? Aqui, meninos, ó, a resposta está aqui. A relação que existe em um posto de gasolina é o preço que você paga pela quantidade de combustível que você coloca. Então, se eu tenho um combustível, né, custando a R$ 2,50 o litro, que é um preço bem antigo, né? Todo mundo sabe que a gasolina está com um preço muito elevado, né? Nós vamos supor, né, que a gasolina vai valer R$ 2,50. Então, o preço que eu vou pagar é dado em função de quê? Dado em função da quantidade de litros que eu irei colocar no meu carro. Se eu coloco 1 litro, eu pago R$ 2,50. Se eu coloco 2 litros, eu vou pagar R$ 5,00. Se eu coloco 20 litros, eu irei pagar R$ 50,00. Estão compreendendo aonde está a relação deste conjunto? Está em ambos, né? Um depende do outro. O preço que você paga depende da quantidade de litros que você coloca no seu combustível. Aqui nós temos o quê? Uma função. Vamos para o exemplo, meninos. Exemplo 1. Sendo A, montei meu conjunto. O meu primeiro conjunto tem os elementos 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. O meu B tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Você irá associar cada elemento de A ao seu dobro de B. Então, eu não tenho aqui, ó, essa ligação aqui não existe. Eu vou descobrir qual que é a minha ligação de A com B. Então, se tá falando que é o dobro, então vamos lá. Dobro é você multiplicar 2 vezes, né? Então, vamos lá. O dobro de 0. 0 vezes 0, 0. Então, eu vou ligar o meu elemento 0 no meu elemento 0. Agora, o dobro de 1. 1 vezes 1, 1. Liguei meu elemento A no meu conjunto B. O dobro de 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho uma ligação entre os meus conjuntos. Então, se todos os meus elementos do conjunto A estão relacionados a elementos do conjunto B, eu tenho uma função, tá bom? Aqui no meu conjunto B, gente, não importa se vai sobrar números, se vai faltar números, tá? O importante é que todos os seus elementos de A, que a gente fala que é domínio, mais pra frente, lá no ensino médio, vocês vão aprender que aqui você tem o domínio e aqui você tem o contradomínio, né? E o que você forma entre A e B, você tem a sua imagem. Mas não vem ao caso agora no 9º ano. Então, você só tem que compreender que todos os elementos de A têm que estar relacionados a algum elemento do seu conjunto B. Tá bom? Vamos para outro exemplo? Aqui, nesse outro exemplo, fala o seguinte. Sendo A, então, meu primeiro conjunto é igual a menos 1, 2 e 3. E o meu conjunto B é igual a menos 3, 4, 5 e 7. Ele fala que A está relacionado a B e que a sua função é igual a 3x. Então, você vai fazer esse cálculo aqui, ó.
Ele deu a função para vocês, não deu? Função de x é igual a 3x. Como que eu vou calcular essa função, professora? Vou fazer a substituição pelos meus elementos do meu conjunto A. Então, vamos lá. Função de x é igual a 3x. Qual que é o meu valor de x? O meu primeiro valor que eu irei calcular é menos 1. Então, vamos lá. F de menos 1 é igual a 3. Qual que é o valor de x? Menos 1. Agora, eu vou calcular mais vezes menos, 3 vezes 1, 3. Então, eu sei que o meu menos 1 de A está relacionado ao menos 3 de B. Fiz a minha relação. Agora, eu vou calcular o F2, né? A função de 2. Então, vamos lá. Qual que é a função que eu dei para vocês? Função de x, que é igual a 3x. Onde eu tenho x, eu vou substituir por 2. Função de x igual a 3x. Função de 2 é igual a 3 vezes, qual que é o valor de x que eu quero calcular? 2, né? 3 vezes 2, 6. Então, o meu 2 está relacionado ao 6. Tenho 6 aqui, meninos? Não tenho. Então, você vai deixar quieto, você não vai fazer nada. Vamos calcular a função de 3, a mesma coisa. Vou pegar a minha função, vou fazer a substituição, né? Vou calcular a minha função de 3. Função de 3, 3 vezes 3, 9. Vamos lá, vou relacionar o meu número 3 com o meu número 9. Tem o número 9 aqui? Não tenho. Meninos, aqui eu não tenho uma função. Por que que você não tem uma função? Porque os seus elementos de A não estão relacionados com o conjunto B. Então, eu não tenho uma função. Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui, ó. Dei esse conjunto para vocês, né? Conjunto A, conjunto B. Todos os meus elementos de A estão relacionados ao conjunto de B. Então, aqui eu tenho uma função. Segundo exemplo, tenho conjunto A e conjunto B. Tem elementos do meu A que não estão relacionados ao meu conjunto B. Não importa, tá? O B aqui seu pode ser ligado quantas vezes quiser. Você tem que compreender que o seu conjunto A tem que estar cada elemento tem que estar relacionado a um elemento do conjunto B, tá bom? Então aqui no caso, o 2 ficou sem se relacionar com o conjunto B, então eu não tenho uma função. Aqui nesse exemplo 3, eu tenho uma função. O meu A está relacionado ao E, o meu B está relacionado ao D e o meu C está relacionado ao F. Então, todos os meus elementos de A estão relacionados ao conjunto B. Então, eu tenho uma função. Aqui também eu tenho uma função. Por quê, professora? Aqui no A eu tenho 3 elementos, no B eu tenho 1. Meninos, o importante é aqui, ó. O seu A, todos os elementos têm que estar relacionados a um elemento do conjunto B. Então, 1 está ligado ao X, o 2 está ligado ao X, o 3 está ligado ao X. Então, eu tenho uma relação entre conjuntos. Então, aqui eu tenho uma função.